buscar intimidade com o Pai. Eu tenho que buscar conhecer aquele que vive e reina para todos sempre. Aquele que está aqui, aquele que cuida da tua família, que cuida do teu pão, não deixa faltar nada na tua casa. Aquele que tem zelado, tem dado livramento. Aquele que tem feito de tudo. Às vezes nós pensamos que é sorte, não é sorte. Aleluia! Não existe sorte para nós, existe um Deus. Existe um Deus que está aqui, está cuidando de você e da tua família, está dando saúde, está libertando, está curando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos ali que o Senhor, as promessas, eu disse que elas são condicionadas. Se queremos vencer, em primeiro lugar eu tenho que aprender o quê? A obedecer. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Quando eu obedeço, não posso só crer. Porque não você eu creio em Jesus, mas você não obedece, então meu filho não está valendo de nada. Eu tenho que crer e obedecer. Amém. Na palavra dele. Amém. Naquilo que ele está falando comigo. Amém. Naquilo que ele tem dito há muito tempo, desde quando eu era criança. Porque quem é vencedor, quem é servo de Deus, irmãos, quem é escolhido, aleluia, quando ele nasce, ele já recebe uma profecia. Aliás, antes de nascer, ele já recebe na barriga da mãe. Jesus é forte. Já recebe no filho. Aleluia, Senhor. És lindo, Deus. Oh, glória. Foi como Isabel, quando ela foi se encontrar com Maria, ela grávida de João Batista e Maria de Jesus. A Bíblia fala que a criança que estava dentro dela, naquele João Batista, começou a saltar no ventre. Porque ele já sabia que ele estava diante do Rei dos Reis, do Salvador, do Cordeiro que tira o pecado do mundo, aleluia. E ele seria aquele que anunciaria, aleluia, a vida do Messias e que prepararia o caminho do Senhor. Aleluia. Glória. O Santo Espírito Santo Deus testifica, irmãos. Mas temos que aprender, sabe por que as promessas estão condicionadas? Eu amo ir lá para Deuteronômio 28. Quem gosta de Deuteronômio 28? Amém. Eita, glória. Pastor gosta. Amém. Pastor também. Então, Deuteronômio 28. Eita, glória. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E olha a coisa mais linda agora. A palavra que já diz tudo. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aleluia. Oh, aleluia. No hebraico também quer dizer praticar. Guardar, mesma coisa que praticar. É eu estar agindo, eu colocando em atitude aquilo que eu ouço, aleluia, e aquilo que eu creio, aleluia. Você vê que não precisa fazer nada, então se quer ser vencedor, obedeça, guarda os mandamentos do Senhor, glória a Deus, porque a exaltação, ela virá em todas as áreas da sua vida. Porque se a gente for começar a ler aqui, você vai ver, ele vai dizer: bendito seja o fruto do teu ventre, bendito seja o fruto da tua maçadeira. E ele começa a falar: bendito serás ao entrares, bendito será ao saíres. E você vai ver quantas bênçãos. Isso tudo por quê? Porque eu estou ouvindo, eu estou guardando, eu estou renunciando, eu estou obedecendo. E isso é tão certo, irmãos, que eu vou contar um testemunho, porque a gente tem que pregar aquilo que a gente vive. Eu me lembro que eu estava lá atrás, no mundo, morando de aluguel, passando uma prova, sofrendo em tudo quanto é área. Aí, trabalhando de DT no estado. Olha como é que era o meu trabalho. Eu tinha que trabalhar 2, 3 meses de graça para me segurar o contrato daquele ano. Foi assim durante 7 anos. Isso até aceitar Jesus. Porque quando eu retornei para o Senhor Jesus, a primeira coisa que ele fez foi fazer eu passar no concurso. Aleluia, da prefeitura, louvado seja Deus. E desde a primeira vez que eu comecei a trabalhar, porque eu tenho um filho especial, tinha 2 bebês praticamente para cuidar.
né? E muito problema de saúde. Eu falei com Deus: Senhor, eu quero um serviço que seja meio expediente. Foi revelado dentro de uma igreja, eu estava fazendo campanha na igreja de Deus de Amor, que eu amo. Eu não ia lá para ouvir revelação, não. Eu gostava de fazer voto, irmãos. Eu gostava de fazer campanha mesmo. Porque todas as campanhas que eu fazia, Deus atendia. Todas Deus atendia. Se eu pedisse para alguém para arrumar emprego, a pessoa ficou empregada e está até hoje. Eu me lembro. Se eu pedisse a Senhor, eu preciso fazer um terraço lá de casa, está chovendo tudo. O Senhor preparou, abençoou. Tudo que eu pedia, eu fazia. Aí você pensava que você ia com interesse? Não. Eu ia porque eu tinha fé e sabia que a única pessoa que podia resolver minha vida era Ele. Mas o tempo todo eu falava: Senhor, eu quero voltar. Ninguém fazia apelo para mim. Porque não era lá que o Senhor queria que eu ficasse. Ninguém fazia. Mas eu gostava. Eu ia 3 vezes por semana. E já me chamava já de irmã. E eu me lembro, amados, que eu recebi uma profecia. A carteira de trabalho é na mesa. Tem pessoas que não acreditam. Mas olha, isso aqui, isso é bênção, irmãos. Quando você traz aqui, se Deus falar, tome posse. Creia. Porque Deus usa e Deus fala. Ele pegou minha carteira, fiquei essa carteira. Eu falei assim: eu gostava muito desse prescrito. Nem sei. Gostava, não gosto. Nunca mais ouvi. Mas é uma bênção de Deus. Sentia Deus na vida dele. E ele falava assim: ó, eu estou vendo uma porta se abrindo do jeito que você falou. E ele falou isso, irmão, se cumpriu com 1 mês depois. Comecei a trabalhar no estado, trabalhando metade do dia. 7 horas, de 7 até 1 hora da tarde. E fiquei. Só que o que acontecia? O Senhor, eu sempre precisava trabalhar. Os meses que eu mais trabalhava era para segurar o contrato. Tinha que fazer isso. Era a única forma de a gente continuar. Passei o contrato se renovar. Tanto é que hoje, se for me aposentar, eu tenho aí uns mais 2 anos perdido. Mas não tem problema, porque Deus já me supriu muito mais. E resultado, irmãos, quando eu voltei para o Senhor Jesus, para a honra e glória dele, eu passei no concurso. Deus me mostrou eu passando no concurso. Eu fui procurar na época os políticos, porque tinha que ter padrinho. E eu procurei. Aí a pessoa falou: não, a gente não vai poder dessa vez, não pode estudar e fazer, porque a gente não vai poder se meter. Vocês que passarem vão estar trabalhando. Eu, para a honra e glória do Senhor Jesus. É dessa forma que Deus me trouxe. Aleluia. Deus me fez passar no concurso. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E outras coisas, irmãos. Casa, tudo que os irmãos imaginar. Bens material, nunca pedi. Quando eu voltei, a outra coisa que eu fiquei tão feliz, irmão, que eu só gostava de ir para a casa de Deus. Eu só gostava de fazer visita depois da consagração. Eu ia para a consagração, saía da consagração e visitar os irmãos. Não era nada ainda. Apenas uma pessoa que acabou de aceitar Jesus. Eu chamava a irmã de figuração, fazia alguém levar: vamos na casa de fulano, vou orar, aquela pessoa que visitou aqui, vamos lá. E eu comecei com essa sede de fazer visita. Daqui a pouco o pastor começou a colocar um monte de carro na minha mão. Eu não entendia nada, comecei a sofrer perseguição, eu não entendia nada, porque eu pensei: eu vim para a casa de Deus. Senhor, por quê? Por que eu estou sofrendo aqui dentro? Mas o Senhor falou: porque a obra que eu tenho contigo, filha, não há nem aqui dentro, tem coisas grandes aí fora para você. Irmãos, e aí eu comecei a ver Deus suprir de uma forma. Talvez um pastor chegou para mim e falou assim: olha, irmã Ruth, falar uma coisa. Eu já vi Deus abençoar muita pessoa, mas eu nunca vi uma pessoa Deus prosperar na parte material como a senhora depois que voltou para Jesus. Porque eu sou um Deus poderoso e eu não me preocupo mais com nada. E não me preocupo até hoje, irmãos. Tudo que eu tenho é Deus que me dá. Eu penso em alguma coisa que preciso, o Senhor já vai me dar. Eu não sou nem de pedir, ficar pagando pré. Eu não pago, irmão, uma coisa que eu gosto de fazer, a obra de Deus. Isso eu faço. E todo dia eu falo: Senhor, isso me ensina. Me ensina, aleluia, a andar conforme a tua palavra. Porque senão, do contrário, eu não sirvo para estar. Aleluia. Paga o preço, pago. Mas o maior preço Jesus pagou por mim, por você. E a minha felicidade hoje, ela não tem preço. A minha felicidade se chama Jesus. Jesus de Nazaré. Jesus, o Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. Aleluia. O que veio, aleluia, o que há de vir. Aleluia, é que irá buscar a sua igreja amada para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus. E aí, amados, isso aí é uma resposta do que Deus tem feito.
pedindo, eu quero isso, quero aquilo, irmão. Mas se eu pensar em algo, o Senhor já está me dando. Eu tenho visto isso. E não estou com Ele porque Ele pode me dar. Eu estou com Ele porque eu quero ficar com Ele por sempre. Eu quero morar com Ele. Estou com Ele porque eu amo. E eu sei que esse lugar não é nosso, irmãos. Não é nosso. Aleluia. Somos estrangeiros nessa terra. E como estrangeiros, nós não temos que se prender neste lugar. Nós temos que lembrar que tem um Deus Todo-Poderoso. Esse mesmo Jesus. Aleluia, Cristo glorificado que apareceu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para as 7 igrejas da Ásia. E aonde Ele deixa ali promessas, mas Ele deixa condições. Para cada igreja, Ele vai dar uma promessa, mas Ele deixa as condições. Glória a Jesus. Para a igreja de Éfeso, aleluia, Ele fala assim: olha, ao que vencer, eu darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia. Mas Ele dá uma condição. Aquela igreja, infelizmente, ela precisava voltar ao primeiro amor. Ele fala: arrepende-te, levanta de onde tu caíste, aleluia, e pratica as primeiras obras. Quem está entendendo agora? O Senhor Jesus. Muitos não estão mais praticando as primeiras obras. Quando eu aceitei Jesus, eu gostava de visitar, eu gostava de ir no hospital. Eu não podia ver alguém doente, pastor, porque eu já estava lá falando pro pastor: pastor, nós temos que visitar fulano de tal, né? Se o pastor falou: olha, na minha igreja hoje nós vamos dobrar o joelho aqui 2 horas, 3 horas, e você vem. Mas hoje, se o pastor falar, Meu Deus. melhor não ficar, né, pastor? Misericórdia. Irmãos, por Deus, tem uma vez que eu falei assim: vou fazer culto de oração na igreja. Você só viu ninguém chegando depois, quando estava acabando a oração. Você fala: vai ser de 7 às 8. Quanto você acha que vai estar ali naquele momento, 7 às 8? Se bobear, o pastor vai estar sozinho junto com a pastora. Eu estou falando aqui. Eu estou falando o que acontece. Porque as pessoas hoje não estão tendo mais, não quer mais esse relacionamento com Deus, não quer mais essa conexão profunda com Deus. Então, se eu quero ser vencedor, eu tenho que aprender dessa conexão com Ele. Eu estar em totalmente intimidade com Ele, aleluia. A segunda igreja diz: mina, essa igreja foi uma igreja abençoada, ela não recebe crítica, ela recebe elogio. Mas mesmo assim o Senhor fala, aleluia, que muitos deles iriam sofrer perseguição, que seriam lançados na prisão. Mas Ele fala assim: olha, mas ser fiel até a morte, que dar-te-ei a coroa da vida, louvado seja Deus. E Ele fala ainda: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Que segunda morte é essa, amados? É a morte espiritual. É aquela morte que muitas das vezes, né, o crente, né, ele aceitou Jesus, ele ficou na presença, ele resolve sair, Jesus volta. Jesus voltou, e agora? Ele vai ser ressuscitado, sim, ou ele vai ter que lá dar conta, porque a Bíblia fala que todos nós seremos julgados no tribunal de Cristo. Todos nós, ninguém escapa. Só que a igreja, ela não quer ser julgada, porque ela vai subir no arrebatamento. Quem pode dar o glória do Senhor Jesus? O julgamento é cozinha. Então o que acontece? O ímpio pensa: eu morri, acabou tudo. Fiz isso, fiz aquilo, morri, acabou. Não acabou. Está começando a sua história. Porque vai ser ressuscitado no juízo final. E quando for ressuscitado, quando abrir o livro da vida, o Senhor Jesus, que agora já não é mais advogado, agora Ele é o juiz, Ele vai simplesmente agora, aleluia, dar sentença. Mas antes da sentença, Ele vai lembrar tudo perante as nações, e serão julgados segundo as suas obras. Por isso que o maior que nós podemos deixar nessa terra, irmão, é um bom legado. Deixe o memorial, para quando tu partir, as pessoas falar: poxa, essa irmã igual toca quando ela foi. Essa irmã aqui, ela sempre gostou de cuidar dos pobres. Essa irmã aqui, ela não podia ver nada e batia e corar. Aquele irmão ali, ele estava sempre estendendo a mão por necessitado. Aquele irmão tinha um amor no coração pelas vidas, pelas almas, aleluia.
Glória a Jesus. Tudo que fizer, faça agora e faça o melhor. Porque para a sepultura onde nós vamos, nada mais vai adiantar. Aleluia. Pérgamo, a igreja fala ali, Deus fala para ela que daria para ela um novo nome, mas ela tinha que resistir à doutrina de Balaão, fornicação e idolatria. Você vê que tem uma condição. Aquela igreja recebeu duras críticas do Senhor Jesus. Mas o Senhor fala para os que venceram, os que estiverem ali, são aqueles que fugissem, aqueles que resistissem. Esses ainda tinha ainda que ser salvo. É o remanescente, irmão. Sempre vai haver o remanescente. Glória a Deus. A igreja de Tiatira, irmãos, o Senhor fala que vai dar poder a ela sobre as nações, barra de ferro, estrela da manhã. Mas ela teria que resistir a Jezabel, que dizia ser profetisa, que ensinava fornicação e adultério aos seus servos. Meu Deus. Sempre vai ter uma condição. Você vê que tem uma promessa de bênção, né? Vou te honrar, vou te exaltar, mas resiste, foge do pecado. Aleluia. Diga não para Satanás. A igreja de Sardes, ele fala, aleluia, louvado seja o nome para aqueles que não contaminaram as vestes. Ele vai dar vestes brancas e um novo nome no livro da vida. Mostrando que nós temos, irmãos, todas essas bênçãos para receber. Porque quando fala dessas igrejas, nós estamos falando de igrejas que nós vemos na atualidade. Não é igreja só que existiu naquela época, não. Se nós formos olharmos, às vezes na igreja vai ter um pouquinho de Laodiceia, vai ter um pouquinho de Tiatira, vai ter um pouquinho da Esmina, vai ter Esmina, vai ter de Filadélfia, que é a igreja do amor fraternal, a igreja, né, que não negava a palavra do Senhor Jesus, mesmo sendo fraca, aleluia. E ali o Senhor, ele sempre vai deixar uma promessa para aqueles, para o vencedor. Amém? Filadélfia, que é a igreja, ele fala que nós vamos, a igreja do amor, ele fala que será coluna no templo dele. Essa igreja só recebeu elogio, não recebeu crítica. A Laodiceia, infelizmente, era uma igreja que ela estava na mornidão espiritual. O Senhor falou, porque não era frio nem era quente, ele iria vomitar. Meu Deus. Mas ele deixa bem claro que quem buscasse avivamento, buscasse, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a purificação, ele fala, eu concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E nós temos que lembrar uma coisa para quem é vencedor. Só para concluir, Jeremias 31:16, ele fala assim, reprime a tua voz de choro, porque há galardão para o teu trabalho. Talvez você pense, meu Deus, mas para ser vencedor eu preciso sofrer tanto. Ou eu não vou fazer obra de Deus porque eu vou estar sofrendo. Mas o Senhor nessa noite lhe deixa a palavra de Jeremias para que você saiba que há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Salmo 126:5-6, ele vai dizer assim, os que semeiam lágrimas cegarão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente ardendo e chorando, ele voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Quem pode dar um glória para o Senhor Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Porque foi só até aqui que o Senhor me trouxe. Mas eu despeço aqui dos irmãos dizendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que não importa o que aconteça, aleluia. Eu aprendi que quanto mais a luta ela aumentar, quanto mais a batalha estiver ferrenha, você pode ter certeza, porque a vitória grande que o Senhor tem para dar para a tua vida, aleluia. Maior é a luta, mas também maior vai ser a vitória na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque é o mesmo Deus que te chamou, que te escolheu, aleluia, e que tem um amor incondicional por nossas vidas. Ele está aqui para dizer que te ama, aleluia, e que te chamou a mim e você, igreja linda do Senhor Jesus, como vencedores, aleluia, porque somos mais do que vencedores, aleluia. Meu Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se eu tiver como cantar um louvor, não sei se dá.